Se você realmente quer aprender inglês, você precisa escolher um único método e seguir esse método por um longo período de tempo. Porque se você tentar aprender de 1000 maneiras diferentes, você não vai chegar a lugar nenhum. E para te ajudar nessa jornada, eu vou te apresentar em uma aula prática uma das melhores maneiras de aprender o idioma. Eu tô falando das short stories, que são pequenas histórias em inglês contadas em duas versões diferentes. Então vem comigo até o final, porque eu tenho certeza de que eu posso te ajudar a conseguir excelentes resultados no seu aprendizado. Eu sou o Felipe e você está no canal Inglês Sem Regras. Então bora lá, pessoal, vamos para mais um dia, mais uma aula de inglês para iniciantes aqui com vocês. E hoje nós vamos para nossa short story número 18. E o título da história é o seguinte: Carlos in China. China é China. Carlos in China é Carlos na China. O Carlos é o personagem da nossa história de hoje, que vai ter duas versões, uma no presente e a outra no passado. Eu tô aqui com as duas versões do nosso texto e eu vou começar lendo uma vez cada uma delas. Lembrando que para você realmente aprender o conteúdo que eu vou te passar aqui, você precisa baixar o PDF que eu vou deixar na descrição do vídeo e seguir o passo a passo. Então vamos lá. Carlos in China, versão 1, que é a versão no presente. Carlos is a Brazilian boy. He travels to China to learn Mandarin. In China, he meets a friend named May. May is a Chinese girl. They visit the Forbidden City together. Carlos teaches May some Portuguese words. May shows Carlos how to write Chinese characters. They enjoy exploring Beijing. Carlos also plans to visit Japan. He wants to learn about Japanese traditions. Agora nós vamos para a versão 2, que é a versão no passado. Carlos was a Brazilian boy. He traveled to China to learn Mandarin. In China, he met a friend named May. May was a Chinese girl. They visited the Forbidden City together. Carlos taught May some Portuguese words. May showed Carlos how to write Chinese characters. They enjoyed exploring Beijing. Carlos also planned to visit Japan. He wanted to learn about Japanese traditions. Agora nós vamos estudar, frase por frase, a versão 1, que é a versão no presente. Carlos is a Brazilian boy. Carlos is. Carlos é. A Brazilian boy. Boy é menino, garoto. Brazilian é brasileiro. A Brazilian boy é um garoto brasileiro. He travels to China. He travels. Ele viaja. Aqui a gente tem o verbo travel ou to travel, para quem é mais gramático, né? Que significa viajar. Frase de exemplo: We will travel tomorrow. We will travel. Nós iremos viajar. Ou nós viajaremos. Tomorrow. Amanhã. E no texto, he travels. Ele viaja to China, para a China, to learn Mandarin. To learn, para aprender. Mandarin, mandarim. In China, he meets a friend. In China, na China. He meets. Ele
conhece. Aqui a gente tem o verbo meet, que é conhecer. Exemplo: I'm excited to meet your family. I'm excited. Eu estou animado. To meet, para conhecer. Your family, sua família. E na frase do texto, he meets a friend. Ele conhece uma amiga. Named May, chamada May. A palavra named é chamado, chamada. Observa bem a frase de exemplo. I have a dog named Max. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Named Max. Chamado Max. May is a Chinese girl. May is. May é. A Chinese girl. Girl é menina, garota. A Chinese girl é uma garota chinesa. Chinese é chinês, chinesa. Exemplo: I love Chinese food. I love. Eu amo, eu adoro. Chinese food. Comida chinesa. They visit. Eles visitam. The Forbidden City. Together. The Forbidden City é a cidade proibida. A palavra forbidden é proibido, proibida. Observa bem a frase de exemplo. The book was forbidden by the government. The book, o livro, was, foi, forbidden, proibido, by the government, pelo governo. E na frase do texto, eles visitam the Forbidden City, a cidade proibida, together, juntos. Carlos teaches May. Carlos ensina a May, a amiga dele. Some Portuguese words. Some, algumas. Words são palavras. Portuguese words são palavras em português. May shows Carlos. May shows. May mostra. Aqui a gente tem a palavra show, que é mostrar. Frase de exemplo. Can you show me the picture? Can you show me? Você pode me mostrar the picture? A foto, a imagem. E no texto é May shows Carlos. May mostra a Carlos how to write Chinese characters. How to é bastante comum e significa como. Frase de exemplo. Can you teach me how to speak Spanish? Can you teach me? Você pode me ensinar how to speak Spanish? Como falar espanhol. E na frase do texto, how to write? Como escrever Chinese characters. Characters são caracteres. Chinese characters são caracteres chineses. They enjoy exploring Beijing. They enjoy exploring. Eles gostam de explorar. E você pode observar que aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro, só que eu não tenho o to entre os dois. E isso acontece porque o segundo verbo tá com o ing no final, que na gramática eles chamam de gerúndio, né? Então, geralmente, quando o segundo verbo tá com ing no final, eu não adiciono o to
entre os dois. Eu vou te mostrar uma frase de exemplo para você conseguir entender melhor. Olha só. I avoid eating too quickly. I avoid eating. Eu evito comer. E aqui, ó, você pode observar que o segundo verbo tá com ing no final. Então, geralmente, eu não adiciono o to entre os dois. Too quickly. Muito rápido. E lá na frase do texto é They enjoy exploring Beijing. Eles gostam de explorar Pequim. Carlos also plans to visit Japan. Carlos also. Carlos também. Aqui a gente tem a palavra also, que significa também. Frase de exemplo. She is fluent in French. She also speaks a little Italian. She is fluent in French. Ela é fluente em francês. She also speaks a little Italian. Ela também fala a little Italian. Um pouco de italiano. E na frase do texto é Carlos also. Carlos também plans to visit. Planeja visitar. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro, e agora sim eu tenho o to entre os dois. E você pode observar que aqui no segundo verbo não tem o ing no final. Claro que isso aqui na gramática é o tal do infinitivo, mas para não complicar as coisas, eu explico desse jeito que é muito mais fácil de você entender. Então, plans to visit. Planeja visitar Japan. O Japão. He wants to learn. Ele. Wants to learn. Quer aprender. E o to entre os dois verbos. About Japanese traditions. About. Sobre. Traditions. São tradições. Japanese traditions. São tradições japonesas. Muito bem. Agora nós vamos para a versão 2. Carlos was a Brazilian boy. Carlos was. Carlos era. A Brazilian boy. Um garoto brasileiro. He traveled to China. He traveled. Ele viajou. A palavra traveled no presente é travel. Travel. E no passado tem o ED e o som realmente é de D. Então é traveled. Traveled. He traveled to China. Ele viajou para a China. To learn Mandarin. Para aprender mandarim. In China, he met a friend. In China, na China. He met. Ele conheceu. Aqui a gente tem a palavra met, que é o passado de meet. Meet, nesse contexto que a gente está vendo, é conhecer. Met, conheceu. Exemplo, she met a new colleague. She met, ela conheceu. A new colleague, um novo colega. E no texto, he met a friend. Ele conheceu uma amiga. Named May, chamada May. May was a Chinese girl. May was. May era. A Chinese girl. Uma garota chinesa. They visited. Eles visitaram the Forbidden City together. The Forbidden City.
A cidade proibida. Together, juntos. Carlos taught May. Carlos taught é Carlos ensinou. Aqui a gente tem a palavra taught, que é o passado de teach. Teach é ensinar. Taught, ensinou. Exemplo: The accident taught him an important lesson. The accident, o acidente, taught him, ensinou a ele ou lhe ensinou an important lesson, uma lição importante. E a pronúncia da palavra é taught. Essa primeira parte é tau. É um T e um O longo. Tau. E o finalzinho T. Taught. Taught. Carlos taught May. Carlos ensinou a May, a amiga dele. Some Portuguese words. Algumas palavras em português. May showed Carlos. May showed. May mostrou. E aqui tem um detalhe de pronúncia para a palavra showed. No presente, a pronúncia é show. No passado, tem o ED no final e o som realmente é de D. Então, a pronúncia correta é showed. May showed Carlos. May mostrou a Carlos. How to write Chinese characters. How to, a gente já viu que é como. Write é escrever. E tem um detalhe aqui na palavra, que é o seguinte: a pronúncia é write, escrever. Mas eu tenho outra palavra que significa certo, correto, e é escrita de uma maneira diferente, mas a pronúncia é write. As duas têm a mesma pronúncia. Então, ó, write, escrever. Write, certo, correto. Eu tô aqui no dicionário que eu sempre utilizo, que vai estar aí na descrição do vídeo, e eu vou digitar primeiro a palavra que é escrever. E a pronúncia é Right, write, right, write. Agora eu vou digitar a outra palavra, que é certo, correto. E observa bem a pronúncia. right, 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 right. Então você pode observar que é a mesma pronúncia. Elas são escritas de maneiras diferentes, têm os significados diferentes, mas a pronúncia é a mesma. E voltando aqui na frase do texto, é How to write Chinese characters. Como escrever caracteres chineses. They enjoyed exploring Beijing. They enjoyed exploring. Eles gostaram de explorar Beijing, Pequim. Carlos also planned to visit Japan. Carlos also. Carlos também. Planned to visit. Planejava visitar Japan, o Japão. He wanted to learn. Ele. Wanted to learn. Queria aprender about Japanese traditions. Sobre as tradições japonesas. Para finalizar, eu vou ler mais uma vez as duas versões. Então vamos lá. Carlos is a Brazilian boy. He travels to China to learn Mandarin. In China, he meets a friend named May. May is a Chinese girl. They visit the Forbidden City together. Carlos teaches May some Portuguese words. May shows Carlos how to write Chinese characters.
They enjoy exploring Beijing. Carlos also plans to visit Japan. He wants to learn about Japanese traditions. Carlos was a Brazilian boy. He traveled to China to learn Mandarin. In China, he met a friend named Mei. Mei was a Chinese girl. They visited the Forbidden City together. Carlos taught Mei some Portuguese words. Mei showed Carlos how to write Chinese characters. They enjoyed exploring Beijing. Carlos also planned to visit Japan. He wanted to learn about Japanese traditions. Se você apenas assistir a aula, provavelmente você vai esquecer tudo daqui a alguns dias. E pensando nisso, eu criei o Inglês Sem Regras Plus, que é o nosso clube de membros, onde você pode entrar, baixar o arquivo da aula e ficar revisando todos os dias todas as frases desta short story. O link para você saber mais informações sobre o clube de membros está na descrição do vídeo e também no comentário fixado.